O caso Betty e Luke. O coração roubado na Turquia. A viagem que começou como um sonho. Betty Martin, 28 anos, mãe de 2 filhos, morava no Reino Unido com um marido. Luke, jovem cheia de energia e planos, ela esperava apenas curtir dias tranquilos com a família quando decidiram viajar para a Turquia, um destino turístico cada vez mais popular entre britânicos pela mistura de cultura sol-mar e preços mais acessíveis que outras regiões da Europa. A expectativa era simples: alguns dias de descanso, passeios, boas lembranças, mas o que deveria ser uma viagem de férias se transformou em um pesadelo. Os primeiros sinais, logo no voo em direção à Turquia, Beth começou a passar mal. Segundo Luke, ela teve episódios de delírio e demonstrava confusão mental, algo incomum e extremamente preocupante. Mesmo assim, a viagem seguiu até o destino. Já em solo turco, a situação de Betty se agravou. Ela não conseguia se comunicar claramente. Parecia desorientada e debilitada. Luke, assustado, buscou ajuda médica imediatamente. O hospital em Istambul. Betty foi levada a um hospital público em Istambul. A princípio, a expectativa da família era de que ela recebesse atendimento rápido, exames e os cuidados necessários para estabilizar seu quadro, mas, de acordo com relatos de Luke e familiares, o que aconteceu foi bem diferente. A equipe médica parecia indiferente ao estado grave de Beth. O hospital teria se recusado a permitir a transferência para uma clínica privada que a família já havia tentado providenciar. Houve atrasos inexplicáveis e uma falta de transparência na condução do tratamento. Para Luke, a sensação era clara: estavam presos em uma estrutura médica que não parecia disposta a salvar Betty. O colapso. Em apenas 2 dias após a chegada, o estado de Betty se deteriorou rapidamente. Ela não resistiu. A notícia da morte caiu como uma bomba sobre Luke e os familiares no Reino Unido. Uma jovem saudável, cheia de vida, havia perdido tudo de repente, em um país estrangeiro, em circunstâncias que pareciam estranhas desde o início. O corpo enviado de volta. Após os trâmites burocráticos, o corpo de Betty foi preparado para ser enviado de volta ao Reino Unido, onde a família poderia realizar o funeral. Era esperado que o momento fosse de dor, mas também de despedida. No entanto, quando as autoridades britânicas realizaram a autópsia, descobriram algo ainda mais sombrio. O coração de Betty estava faltando. O choque da descoberta, a revelação, deixou a família em choque. Luke e os parentes não conseguiam acreditar. Como o coração de Betty poderia ter desaparecido? Várias perguntas surgiram imediatamente. O órgão foi retirado ainda no hospital turco? Houve alguma tentativa de ocultar a verdadeira causa da morte? Teria sido negligência médica ou algo intencional, como tráfico de órgãos? Por que ninguém do hospital informou nada à família? Até hoje, essas perguntas ecoam sem respostas definitivas. O pedido por respostas à família exigiu explicações oficiais das autoridades turcas, mas o processo foi marcado por silêncio, contradições e falta de clareza. O hospital não forneceu documentos suficientes, nem justificativas plausíveis para a ausência do coração no corpo repatriado. A situação levantou suspeitas de negligência médica grave, mas também de práticas obscuras envolvendo retirada de órgãos sem autorização. Luke, devastado pela perda da esposa, passou a lutar não apenas pelo luto, mas também por justiça, menos exigindo que a verdade sobre o que aconteceu em Istambul viesse à tona. Repercussão internacional. O caso ganhou repercussão na imprensa britânica, que o apresentou como o mistério do coração roubado. Manchetes chocaram leitores. Uma mãe jovem, que viajou para férias com o marido, morreu de forma repentina
e voltou para casa sem o coração. A história levantou discussões sobre a vulnerabilidade de turistas em sistemas médicos estrangeiros, o risco de negligência hospitalar em alguns países, o tabu do tráfico de órgãos, tema constantemente associado a casos sombrios e mal explicados. A dor da família para Luke, o peso da perda, foi insuportável. Além da dor de perder a esposa, ele teve que lidar com as suspeitas em torno da morte dela e com a falta de transparência. Para os filhos, o trauma foi ainda mais cruel. Crescer sem a mãe e com uma história tão macabra cercando sua memória. A família passou a viver não apenas com o vazio deixado por Beth, mas com a angústia de nunca ter recebido uma resposta clara. Justiça e silêncio, até o momento, não houve um desfecho definitivo. Nenhuma investigação oficial completa foi divulgada publicamente. O que aconteceu com o coração de Beth permanece um mistério. O caso se transformou em um daqueles episódios que parecem mais um roteiro de suspense do que uma tragédia real. A história de Beth e Luke é um lembrete cruel de como uma viagem de férias pode se transformar em pesadelo. Beth viajou para a Turquia em busca de descanso, mas encontrou a morte. E ao retornar para casa, sua família descobriu que não apenas havia perdido uma filha, esposa e mãe menos, mas que literalmente o coração dela havia desaparecido. Até hoje, o caso ecoa como um mistério sombrio, uma ferida aberta para quem amava Beth e uma pergunta sem resposta: quem roubou o coração dela?